Olá, minha gente, seguidores do Cura, pacientes, outras instituições, médicos. Hoje nós vamos ter uma live emergencial pela emergência do tema. Vamos aqui convidar o nosso primeiro convidado, Dr. Carlos Bairros, que estará conosco hoje juntamente com com Paula Dutra e o João, pacientes de câncer. Vamos aqui, Dr. Bairros, você precisa mandar que você quer dividir aqui a tela comigo. Vamos ver aqui, eu vou tentar fazer o convite. Desativar, adicionar. LACOG, confirmar. Você vai receber aí do outro lado o convite para você entrar na nossa live. Hoje a live vai ser vou apresentando aqui o Dr. Bairros. Ele é oncologista em Porto Alegre, é um professor adjunto da Universidade de Miami e diretor e pesquisador principal do Hospital São Lucas em Porto Alegre, da PUC de Porto Alegre. Fundador e diretor do Grupo Latino-Americano de Investigação Clínica em Oncologia, o LACOG, que também está em Porto Alegre. Médico e coordenador de pesquisa clínica do Grupo Oncoclínicas, tem formação na área de medicina interna, hematologia e oncologia clínica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E tem interesse na área de mama, câncer de pulmão e pesquisa clínica. Já participou em mais de 300 projetos de pesquisa clínica nacionais e internacionais e tem particular interesse no desenvolvimento da estrutura de pesquisa clínica na América Latina. Eu falei bem assim todos os detalhes para vocês verem com quem que nós vamos conversar hoje. Algum problema que estamos tendo aqui, vamos ver outra vez. Remover, não queremos remover nada, nós queremos ter o Dr. Bairros aqui com o LACOG na nossa conferência. Não, nós queremos tê-lo aqui. Dr. Bairros, pode entrar aqui. Vamos ver. João, espera só um minutinho que eu estou esperando aqui receber o convite do Dr. Bairros, que ele já acenou. Eu já recebi que ele acenou. Eu já mandei o convite para ele aceitar. E agora estamos aguardando ele. Dr. Bairros, do lado dos 3 pontinhos, você vai pedir para compartilhar a tela. Vê se aparece isso para você aí do seu lado. Convidar. Tá bom, ele não precisa ser moderador, ele vai ser, então, Queremos convidar o Instagram do LACOG para participar. Opa, parece que está dando certo. Agora acho que vai dar certo, muito bem. Viu? Fazer live não é tão fácil quanto fazer pesquisa, tá entendendo? Não, é muito difícil, Fernandinho. Muito difícil. Essas coisas assim que parece assim, quem sabe faz ao vivo, não é tão fácil, não. Pode lidar com a política brasileira, mas isso aqui não é tão fácil, não. Não é, então, tá vendo? Temos que aperfeiçoar aí, falar com o nosso Michael Zuckerberg aí para melhorar as nossas plataformas interativas. Muito bem. Mas, doutor Bairros, eu não sei se você viu, mas eu fiz um relatório aqui do seu currículo vitae.
né? Estava ouvindo, então tu tem que ter muito cuidado quando tu fala essas coisas e tu não tem certeza se as pessoas estão ouvindo, tá certo? Mas eu ouvi cada palavra. Eu sei que o público está nos ouvindo, então eu fui falando para as pessoas entenderem a importância da gente estar aqui hoje, o Instituto Projeto Cura, junto com o fundador do Latin America Cooperative Oncology Group, para a gente falar sobre a importância do PRONON e do PRONAS. Por que vai ser tão importante amanhã os parlamentares votarem para derrubar o veto presidencial 59, para a gente poder voltar a ter investimentos na área da oncologia e da reabilitação, né? Então, para a gente começar, nós vamos ter também 2 convidados. Eu acho até que a gente poderia já tê-los aqui com a gente, que vai Claro, nos seria ouvindo, interessante. né? Seria Então, interessante. aqui, ó, vou aceitar o João aqui, para o João já entrar aqui. João, já te mandei a confirmação do convite para você entrar. E também vamos ter a Paula, que tem um blog Mão na Mama. Oi, João, boa noite, bem-vindo. Oi, boa noite, tudo João vai bem? contar o caso dele, que o João é um paciente que teve, além de usar, né, precisar de uma atenção oncológica, porque teve um sarcoma, certo, João? O Isso, João também teve que usar reabilitação, porque como ele amputou a perna, ele precisou das duas áreas, né, a reabilitação e a oncologia. E nós vamos ter sim, também a Paula, que representa aqui não só a mulher, mas pacientes de câncer de mama e de ovário, né? Então, os dois vão ser testemunhas do que aquilo que você vai estar mostrando, doutor Barros, sobre os números. Boa noite. A importância da gente pensar na pesquisa, né? Como fonte de conhecimento para melhorar a vida dos pacientes e também de quem não é paciente, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta, doutor Barros. É verdade que o câncer é um problema sério e que tem uma alta incidência no Brasil? Sem dúvida, Fernanda. Eu acho que é fundamental todos nós, e certamente talvez esta plateia não seja a plateia mais indicada, porque se as pessoas estão aqui, provavelmente todas já estão com essa ideia de que o câncer é um problema sério. Tá? Mas divulgar isso, né, fazer com que outras pessoas fiquem sabendo disso, é uma tarefa extremamente importante e o Cura está fazendo isso, o LACOG está tentando fazer isso, já tem feito isso de diversas maneiras. Né? Se espera para este próximo ano, tá, e as próximas próximo triênio, né, de acordo com dados do INCA, aproximadamente 700 mil novos casos de câncer, né, diagnosticados no Brasil. E provavelmente estas estatísticas estão subestimando o tamanho do problema. Né? Todos nós na área de oncologia pensamos que este número provavelmente é inferior ao que realmente a gente tem que enfrentar. Então, do ponto de vista prático, Fernanda, respondendo a tua pergunta, o câncer sim é um problema de saúde pública muito importante, né? As consequências do ponto de vista humanos, as consequências do ponto de vista financeiro, tá? Que eventualmente isso nos traz, são muito grandes. E mais importante do que estes números que eu estou colocando agora, muito mais importante, é que todos vocês e o público em geral têm que se dar conta que esta não é uma realidade estanque. A realidade dos próximos anos vai piorar. Tá? Os números vão aumentar e o problema vai necessariamente se transformar num problema cada vez maior. Tá? Então, se a gente não reconhece isso, a gente não vai se preparar para lidar com as necessidades que os pacientes com câncer no Brasil vão ter, e isto é algo absolutamente inevitável. Nós vamos ter que enfrentar este problema. Exato. E para enfrentar esse problema, a gente havia, né, desde 2013 até 2021, 2 programas, como eu coloquei a início, né? O PRONON, que chama Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, e o PRONAS, que é o Programa Nacional de Apoio à Pessoa com Deficiência Física, né?
Não sei se só física, talvez não seja só física. Mas esses dois programas foram instituídos pela Lei 12.715, né? Que permite que empresas tributadas pelo lucro real e pessoas físicas possam doar até 1% do seu imposto de renda para projetos aprovados via edital do Ministério da Saúde, inscrito por entidades sem fins lucrativos, como o Instituto Projeto Cura, por exemplo. Então, a gente conseguiu inscrever uma pesquisa, a pesquisa NelSamba, que eu gostaria também que o Dr. Barros comentasse sobre a importância da pesquisa, dessa e de outras, né? E a gente soube em 2021, logo que a gente foi aprovado, que esse programa tinha uma validade até 2021, até dezembro de 2021. Porque, como ele é um programa dentro de uma lei, e ele prevê um orçamento, né? O governo tem que liberar recursos para que esse programa exista. Então, ele foi interrompido em 2022. Nós e várias outras instituições, como Todos Juntos contra o Câncer, e sociedades médicas como a SBOC, enfim, trabalhamos muito para que o programa voltasse a existir, porque esses recursos que são doados por essas empresas são recursos da nossa sociedade. Então, muita gente pensa, né, que é o dinheiro do governo que está saindo, ou seja, é um dinheiro que a empresa pode escolher e doar para uma causa, como o câncer. E esse programa havia sido interrompido e ele, felizmente, em dezembro voltou, o Congresso Nacional voltou ao programa, regularizou a situação, então novos projetos iam voltar a ser aprovados, avaliados, e houve esse veto presidencial. Então, amanhã, dia 18, o Congresso Nacional, nosso senador Rodrigo Pacheco, está convocando uma sessão para que os parlamentares se manifestem para voltar ao programa ou manter o programa, ou não manter o programa. Então, nós temos aqui dois pacientes, né? Felizmente, já com qualidade de vida, já voltaram a ter uma vida com qualidade, que é o João. E eu gostaria que rapidamente, João, fala um pouquinho da tua história, Paulinha fala um pouquinho da importância, né, de ter tido pesquisas, que nós estamos aqui hoje valorizando pesquisa, porque os programas, o Pronom, por exemplo, ele permite que as empresas possam doar para pesquisas, para capacitação dos profissionais de saúde, né? E tudo isso faz com que melhore o conhecimento e aumente o tratamento para vocês, pacientes. Então, conta brevemente o teu caso, João, e a Paula também. Oi, pessoal, boa noite. Então, meu nome é João, sou conhecido como João Saci, porque eu acabei amputando a perna aos 17 anos por conta de um câncer no joelho, que foi um sarcoma de Ewing, e eu tive mais 4 recidivas e acabei tirando parte do pulmão esquerdo também. E hoje eu sou o primeiro amputado brasileiro a chegar no acampamento base do Everest. Então, eu digo que tudo isso é fundamental por conta da pesquisa que se tem em relação a todos os tipos de tratamento e também a questão da reabilitação. Na época que eu fiz a minha protetização, ali em 2002, era-se uma realidade quando a pessoa ia colocar a prótese. Hoje já é completamente diferente, justamente porque você olha para o paciente, não olha somente para a pessoa que, vamos dizer assim, que vai utilizar a prótese ali, fazer uns 10 treinamentos de marcha para sair andando. E hoje é completamente diferente. Hoje você já tem todo um preparo pré-protetização e pós-protetização. Isso com certeza veio de acordo com muita pesquisa que foi feita, vendo como que é a qualidade de vida desse paciente. E hoje, se eu cheguei no acampamento base Everest, posso dizer, foi justamente... Caminhando. Foi, caminhando. 50 quilômetros em 7 dias e muita subida aí. Foi por ter uma reabilitação muito boa e graças também ao avanço na medicação e no tratamento contra o câncer. Muito bem. E você, Paulinha? Você também defende a pesquisa? Caso, eu não sou tão atleta quanto o João, mas óbvio que eu tô aqui também para saudar a todos e defender pesquisa, porque eu tive câncer de mama com 30 anos, 2011. Já tenho 2010, na verdade, o tratamento foi 2011, então eu tenho 12 anos de diagnóstico. Desde então eu tenho um blog chamado Mão na Mama,
que eu ajudo pacientes, né, que, enfim, vão para a internet para poder procurar apoio, para poder procurar compartilhar experiências. Em 2018, eu tive um outro câncer, que foi um câncer de ovário, porque eu tenho uma mutação genética, né, no PTEN, que é um gene super raro. Então, se tem essa possibilidade, acho que, tanto de tratamento, óbvio, né, que como todos os pacientes tomaram medicamentos que foram base em pesquisa, mas eu descobri que eu tenho essa mutação por conta do mapeamento genético, certo? E no momento dela, dessa descoberta, eu participei de uma pesquisa do grupo EVA, que foi para saber se eu ia tomar o olaparib, que é o medicamento, ou não. Né? Não tomei, mas assim, eu entendo que essa pesquisa meio que norteou o meu tratamento. Né? Ou seja, você não foi recrutada porque algum requisito você não se encaixava, mas não, ao se candidatar... Eu fiz, mas eu não tomei o remédio porque não precisava, digamos assim. Exato, mas assim, você foi beneficiada, mesmo não tomando o remédio, porque através da pesquisa você fez um exame, que é o painel genético, que você não teria via SUS e nem via o seu plano de saúde. Não, o plano, assim, a gente, obviamente, eu sou uma das pessoas privilegiadas que tem um plano de saúde, mas o plano negou, né? Chegou a negar, tive que entrar na justiça para poder ter o direito de fazer o mapeamento genético. E com isso, eu faço, desde então, todo o tratamento, uma prevenção, digamos assim, né? Eu faço mais exames, vou para mais médicos para poder prevenir algumas coisas características dessa mutação. Exato. Né? Então, assim, então eu posso me cuidar mais por conta disso. Então, temos aqui, né? Não estamos inventando, não é só números e não estamos dando dinheiro para a indústria farmacêutica, né? Nós estamos aqui tentando convencer e explicar para a sociedade civil a importância de todos os atores que estão aqui, do paciente, do médico, das ONGs, né? E das empresas. Porque esses recursos que a gente está pedindo que amanhã os deputados votem para derrubar o veto, é porque até hoje o Pronon e o Pronas investiram 3,2 bilhões de reais em mais de 952 projetos aprovados pelo Ministério da Saúde e desenvolvidos por 435 instituições. Então, doutor Barros, esses projetos... pelo que eu entendo, né, do que eu venho conversando com muita gente, são ações que o próprio Ministério da Saúde não ia ter condições de realizar. Né? Então, são programas que o governo não ia poder fazer e, através do Pronon e do Pronas, a sociedade, as instituições conseguiram pensar nos projetos, através dos requisitos do próprio Ministério da Saúde, eles foram aprovados, estão sendo executados, né? E o que queremos agora é que, ao voltar à lei, novos projetos possam ser aplicados. E com isso, o quê? Novos investimentos possam ser, obviamente, voltar para a própria saúde. Né? Então, uma área, por exemplo, a NeoSamba, conta para a gente qual o benefício e como que a gente está conseguindo financiar a NeoSamba. Muito importante, Fernanda, eu acho que uma maneira de lidar com isto, ou de perguntar para as pessoas que estão aqui, e de novo, eu acho que a gente está falando para a gente provavelmente já convencida da importância disto, tá? Se perguntar o que é compromisso social. Uhum. Né? Obviamente que a gente se preocupa com todas as coisas que acontecem conosco. A gente se preocupa com as coisas que acontecem com a nossa família, tá? Mas existe sim a necessidade na nossa sociedade, e isto é sociologicamente uma discussão que pode ser levada a outros níveis, mas se preocupar com o que acontece para todos, né? E essa pergunta, né, em parte, é respondida por programas como este, né? Tem gente que pensa, não, o governo tem que me dar tudo, tá? Eu vou depender do governo para isto ou para aquilo outro, né? Então, do ponto de vista prático, a definição de qual o meu engajamento social, né? Quais são as coisas que eu vou me preocupar, que não são necessariamente olhar para meu umbigo, olhar para minha família e estender, né, esse tipo de preocupação para outras pessoas, né, não necessariamente diretamente comprometidas comigo. Eu acho que essa doação pessoal
essa doação de esforço, né? Essa dedicação que provavelmente todos vocês já fazem, né? Por isso estão aqui nesse momento. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que deve ser valorizada. Agora, tendo falado isso, e eu acho que essa é uma cultura que nós temos que desenvolver e estimular nossos amigos, estimular nossos conhecidos e estimular a mídia em geral a divulgar. Tem tanta coisa ruim que é divulgada, né? Quem sabe a gente tem que usar parte do nosso tempo para divulgar esse tipo de coisa. Agora, este tipo de iniciativa necessariamente precisa de recursos. E nós podemos ficar batendo na porta do governo, do ministério, né? E eventualmente pedir recursos, tá? A resposta certamente vai ser negativa, porque existem prioridades, existem uma série de projetos que eventualmente são extremamente importantes, sem os quais, né, a gente não leva nada para frente. Entretanto, este tipo de projeto, particularmente o Pronon, abre a possibilidade de que uma empresa, como a Fernanda mencionou, possa definir: eu quero doar, né, 1%. Imaginem o que eu estou falando, né? Eu posso doar 1% do imposto que eu vou pagar, né, a cada ano, tá, para o governo. E eu combino com o governo que esse 1% vai ser destinado a um projeto de pesquisa, a um projeto que vai construir alguma coisa para pacientes com câncer, a um projeto que vai fazer uma reforma num determinado hospital, tá certo? Projetos todos variados, como a Fernanda mencionou, que eventualmente têm o objetivo de fazer com que a empresa, a sociedade, participe do processo, né? E esses projetos têm a curadoria formal do Ministério da Saúde. Quer dizer, não é qualquer projeto que eventualmente é aprovado. A maior parte dos projetos que é proposto não é aprovado, certo? Então, um projeto que é aprovado no Pronon ou no Pronas, certamente já passou por um crivo de qualidade, um crivo ético, né? Que eventualmente justifica e dá tranquilidade àquela empresa que está doando aquele 1% do seu imposto, né, de que aquele recurso vai ser usado de forma adequada, né? E, obviamente, se presta contas disso. Então, é fundamental todos vocês se darem conta de que esta é um mecanismo que se criou, que é extremamente inteligente, tá? É 1% do imposto de algumas empresas, quer dizer, isto não faz cócegas no orçamento da União, né? Não tem nenhum motivo pelo qual, né, o Congresso não derrube esse veto e reative esses dois projetos, né? Essa questão de compromisso social é algo que a gente tem que trabalhar, e esta é uma maneira de fazer isso, né? E certamente não vai estar faltando recurso, né, com esse imposto 1% para nenhuma outra coisa. E, entretanto, esse valor vai viabilizar uma série de pesquisas e uma série de projetos, como eu mencionei alguns, que eventualmente compra de perucas, né, compra de livros, né, projetos educacionais, tem toda uma série de coisas que têm sido feitas com esses recursos só por causa que o recurso eventualmente está disponível, tá? Então, do ponto de vista prático, eu acho que o conceito que eu gostaria de deixar para vocês é que esta é uma maneira de estimular nossa sociedade a desenvolver essa cultura de comprometimento social, né, que é fundamental para que a gente continue avançando juntos e, eventualmente, melhore a situação destas pessoas que passam por um diagnóstico de câncer e que muitas vezes não têm condições de enfrentar essa situação da maneira com que poderiam ou deveriam enfrentar. Então, suprir essa necessidade, mesmo que seja um pouquinho, já é algo importante. E não é dar dinheiro numa esquina, tá certo? Este é todo um processo de compromisso social que passa por um crivo de análise, né? E só os projetos realmente com fundamento,
eventualmente são aprovados para isso. Então, o estímulo que eu gostaria de dar a todos vocês é de fazer essa pressão em todos os nossos senadores e deputados para que, eventualmente, esse veto seja derrubado e esses projetos continuem para frente. Muito rapidamente, Fernanda, este projeto que se chama NeoSamba é um projeto que muda o tratamento de pacientes com câncer de mama antes de uma cirurgia, tá? Para melhorar os resultados. E esse projeto está sendo financiado com recursos, né, que foram obtidos através do esforço do Cura, do projeto Cura, né, e encontramos uma surpresa enorme. Tinha empresas querendo doar muito mais dinheiro do que a gente tinha condições de receber, certo? Então, esse compromisso social existe. É só algo que a gente tem que encontrar e fazer com que ele floresça. Tentando amarrar aí algumas coisas que você colocou, doutor Barros, esse PL, né, que é de autoria da senadora Mara Gabrilli, que também é uma cadeirante, né, ele prorroga essa possibilidade da doação das empresas até o ano 2026. Então, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Saúde dialogando, né, tendo que abrir mão para poder financiar um outro lado. E nesse âmbito da saúde, sendo o câncer a segunda causa de morte por ano, e provavelmente em alguns municípios, em alguns municípios, né, já é a primeira causa de morte, amanhã os parlamentares derrubarem esse veto é importante porque, por exemplo, no caso da NeoSamba, uma empresa que esteja no ramo do petróleo, por exemplo, ela ia pagar um imposto e não caberia à sociedade saber aonde esse imposto estaria sendo usado, né? Então, esta empresa teve o direito, né, de dizer que 1% daquele imposto que ela vai pagar para o governo, ela está doando para o Ministério da Saúde. Então, ou seja, não é que ela está doando para qualquer um, como você disse, ou para mim, ou para você, está doando para o Ministério da Saúde, dar para um projeto que, em vez do Ministério ter que gastar o dinheiro com ele, ele está doando para que o LACOG, o Cura, o GBCAN desenvolva um projeto de pesquisa, né? Assim como desenvolveu o remédio que tratou lá no passado, né? Ou de outras formas, foram necessários recursos para desenvolver o remédio que trata o João, o remédio que trata a Paula e assim tantos outros tipos de câncer que acontecem hoje em dia, não só, como você disse, na nossa vida ou na vida de um familiar, na vida das pessoas, né? Às vezes as pessoas me falam, por que você abraçou essa causa? Você nem câncer teve? Pois é, eu nem câncer tive, né? Mas fui tocada, porque é uma coisa emergencial e a gente não tem que só olhar para o umbigo, né? O oncologista, ele não é oncologista porque ele teve câncer, mas é porque alguma coisa o faz se identificar e tratar essa causa. Assim como o João não teve culpa e nem quis ter câncer, né? Mas tem, e a gente tem que lidar com essa situação. Eu não sei se o doutor Barros precisa sair e a gente aqui continua no papo, ou se ele pode continuar. Você precisa sair? Precisa, né? Então, aqui, ó, queremos agradecer e torcer que amanhã a gente consiga ter boas notícias para a gente abrir um vinho e comemorar. E eu sigo no papo aqui com o João e com a Paula. Eu não quero sair, muito. Não quero sair sem antes agradecer a Paula, agradecer ao João. Esse tipo de exemplo é absolutamente fantástico. Essa doação pessoal, né? É algo que me enche de orgulho, me emociona. Eu acho que as pessoas que têm essa capacidade de se doar, né, representam um exemplo para todos nós e por isso eu não só parabenizo vocês, mas eu sinto orgulhoso, né, de que vocês eventualmente convivam conosco e nos ajudem a levar esse tipo de coisa para frente. O segundo agradecimento é a Fernanda e no nome da Fernanda todo o projeto Cura, né? No sentido de que esta movimentação crescente, né? É que nem uma onda no mar, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, né?
até que envolve volumes, né, tão importantes que se torna incontestável, né, impossível de deter, né? Então, eu acho que é por aí. E mesmo que, eu te digo isto, Fernanda, hoje, amanhã as coisas não sejam bem-sucedidas, eu não quero que isso aconteça, eu quero que o veto seja derrubado. Eu acho que se avançou muito, se aprendeu muito, né? E tudo que a gente fez nessas últimas semanas, e tudo que o Cura fez nesses últimos meses, certamente está em algum lugar guardado e vai ser utilizado para outros projetos. Então, não desanimar, como o João não desanimou, como a Paula não desanimaram, é absolutamente fundamental e algo que o Projeto Cura, né, certamente tem no seu DNA. Então, antes de você sair, eu quero aproveitar a sua presença para agradecer o apoio que a gente tem tido e a parceria da SBOC, né? Divulgando em imprensa também, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, também da assessoria da senadora Mara Gabrilli, da Rede Luci Montoro, que trabalha diretamente com o PRONAS, né, o Fábio Pacheco, que era para estar aqui hoje e não pôde. E também anunciar para as pessoas estarem presentes no nosso quarto Cura Meetings, que vai acontecer dia 16 de junho, junto com o Best of Asco, né, paralelo ao Best of Asco, e que todos também participem das nossas ações, divulgando as nossas ações, e principalmente agora na nossa segunda fase da mobilização Pesquisas Salvam Vidas. Doutor Barros, boa noite. Eu vou seguir aqui conversando um pouquinho mais com o João e com a Paula para a gente seguir. Amanhã esse link daqui a pouco esse link vai estar já publicado nas redes sociais para a gente compartilhar com várias instituições, também com o TJCC, o Todos Juntos contra o Câncer, que tem também estado nessa caminhada com a gente para amanhã esse veto ser derrubado. Muito obrigado. Você sabe sair da live ou não? Você sabe sair sem nos derrubar? Não sei, mas eu vou dar um jeito aqui. Aperta o xizinho aqui, não doutor. Isso que eu falo, aperta o X em cima que você desliga todo mundo. Eu imaginei que ia ser uma coisa parecida com essa. Não vou levar um choque. Não vou levar um choque. Não, fala. Não, ele pode. O senhor pode clicar no X, porque Fernanda que está coordenando a live, então não vai derrubar, não. Perfeito. Pode ir. Beijo. Então tá bom, tenta aí. Se Pode cair, ir. A gente cai, paciência, volta de novo. Então, meninos. Fernanda, eu queria fazer só um adendo. Eu acho que o perfeito, doutor Barros, como sempre falando, é em relação ao compromisso social. Porque as pessoas têm muita mania de falar assim, não me meto em política. Quanto mais essa pessoa que não teve nada assim, né, que precisasse. Então, assim, a gente precisa se meter em política, porque tudo é política, né? Então, e a gente tem muito também que olhar para o lado do outro. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho plano de saúde. Eu me tratei numa das melhores clínicas do Brasil. Eu não precisava estar aqui, eu não precisava fazer o que eu faço, né? Mas eu faço porque eu me preocupo com o outro. Então, a gente está lutando pela derrubada do veto se preocupar com o outro também, né? Eu acho que o João também vai no mesmo pensamento que eu. O que você acha, João? Precisa, Não, na verdade, é que nem ele falou, a gente não pode também esperar que o governo faça tudo, né? E se tem lei aonde vai trazer benefício para todos, essa lei tem que ser aproveitada e explorada da melhor forma possível. Porque só há desenvolvimento na saúde a partir do momento que você tem pesquisa. Se você não tem pesquisa, se você não tem um pesquisador, se você não tem uma pessoa lá dedicando o seu tempo, que também merece a sua remuneração, porque tem que ser remunerado, não existe fazer pesquisa sem você ter uma contrapartida financeira, e isso acaba desenvolvendo. Hoje, por exemplo, eu falo com as pessoas, né? As pessoas falam para mim, o valor de uma prótese é muito caro. Eu falo, não é que é caro, é que tem uma alta pesquisa e é um mercado restrito. E a empresa ela está ali porque ela precisa ter o retorno financeiro dela. Então, a partir disso, que você tem empresas que preocupam nesse âmbito social de repente, doar 1% do seu imposto. 1% não é muita coisa. Doar para uma pesquisa que vai salvar milhares de vidas, pode ser que, de repente, de uma dessas pesquisas, surja várias descobertas. Às vezes, uma descoberta de um câncer, da cura de um câncer que, de repente, até então, estava causando muitas mortes.
Por que não? A gente sabe do potencial que o brasileiro tem, a gente sabe o potencial que a gente pode desenvolver. Então, se a gente trava esse tipo de financiamento, infelizmente, fica cada vez mais difícil. O que eu acho que a gente está querendo deixar claro aqui, né, é assim, é que nós não estamos defendendo partido político e nem estamos defendendo uma ideologia, seja ela de direita, de esquerda, de centro, para cima ou para baixo. Nós estamos defendendo o direito das pessoas, cidadãos, né, brasileiros, terem direito a um atendimento digno de saúde. Então, dado que o Pronon ele investe em pesquisa, em capacitação, em assistência. Então, assim, existem programas que projetos que é para comprar uma máquina de ressonância magnética para uma instituição do SUS, né? A nossa pesquisa NELSAMBA, que a gente foi aprovado, ela está acontecendo, né, em 19 centros do SUS. São pacientes do SUS. Então, isso que a Paula falou, de que ela é uma como é que chama? Uma privilegiada, né? Porque ela tem assistência particular, seguro particular. A pesquisa, ela é inclusiva, porque a pesquisa pode acontecer numa unidade privada, mas o paciente pode ser um paciente do SUS. Por quê? Porque o que se avalia na pesquisa não é se a pessoa tem ou não tem dinheiro. O que se avalia na pesquisa é se ela tem aquela doença que está sendo estudada. E ela vai ser da mesma forma, né, Fernanda? Então, um paciente do SUS vai ser tratado então, do assim, mesmo jeito que o particular. Você mesmo tendo seguro médico e o seguro dando problema para te dar o painel genético, através da pesquisa você teve o painel genético sem precisar gastar um tostão e nem o seu plano de saúde. Eu vou dar um exemplo agora. E nem o SUS gastou dinheiro. Então, só queria amarrar isso. Quando a gente fala, não quero me meter em política, a gente não está pedindo para ninguém se meter em partido, né? Mas como bem disse a Paula, a nossa vivência, o oxigênio que a gente respira, ele transmite uma postura política. A gente ignorar o que acontece ao nosso lado, isso é lavar as mãos, Pôncio Pilatos, né? Você pode até não gostar da causa câncer, mas vai ser filântropo em alguma outra coisa. Porque a gente precisa ter uma marca de doação, de ação, né? A gente não pode só pensar, isso dá dinheiro, isso não dá dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Ok, você pode ganhar dinheiro no seu trabalho e você pode dedicar um pouco do seu tempo para algo filantrópico. Quando a gente fala do Pronon e do Pronas, não é filantropia. É a empresa que ganhou dinheiro, ou seja, eu comprei um carro, né? Então, sei lá, uma empresa X de automobilístico, ela vendeu um carro, ela vai pagar imposto por aquele dinheiro que ela ganhou. Então, ela tendo um programa que ela pode dedicar 1% do imposto para um programa de atenção oncológica, não é uma atitude filantrópica, porém está beneficiando filantropicamente outras instituições. Quer dizer, é um quebra-cabeça, né? Uma coisa vai juntando com a outra. Diga aí, João. E, Fernanda, eu conheço um rapaz que ele a partir de uma dor dele, que o filho dele, uma criança, faleceu por conta do câncer, ele desenvolveu um projeto que é para monitorar em tempo real a questão dos sinais vitais da criança. Então, tipo, ao tempo real, esses sinais vitais, ele é monitorado, se aumenta o batimento cardíaco, pressão, se aumenta a questão da temperatura, isso é enviado direto para o médico dele numa nuvem, e o médico tem acesso no aplicativo. Isso faz a diferença, de repente, da criança ser internada e ter a possibilidade de voltar com vida para casa. Ele desenvolveu isso a partir do momento que o filho dele passou por uma dificuldade e acabou falecendo. E hoje ele faz vaquinha na internet para arrecadar dinheiro. Sendo que esses dois projetos poderiam muito bem, uma empresa só, doando 1% do financiamento dela, porque ele já tem autorização da Anvisa para fazer os testes, para colocar isso em funcionamento, mas só que ele não consegue dinheiro. Então imagina, com 1% do imposto de renda poderia ajudar milhares de crianças, milhares de pessoas. Alguém fez uma pergunta aqui.
Perfeito. Pode ser como a Salomé. Perfeito. Pode ser como responsabilidade social corporativa nas instituições privadas. E fazer parcerias com ONGs, instituições de ensino superior. Exatamente. Ou seja, o Pronon e o Pronas, né? Eles são programas, quando a Paula falou, o doutor Bairros também falou, queremos que o governo dê tudo. Esta é uma ação que nasce, né, em parceria com o governo. Por quê? Porque os projetos, quem avalia, primeiro, quem coloca os requisitos é o governo. Quem avalia os projetos é o governo, né? E quando a gente fala que os parlamentares vão amanhã derrubar ou não, nós estamos falando de governo, porque tem 3 instâncias o governo, né? Tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, assim, cada instância faz uma parte. Então, a gente está pleiteando uma ação governamental. É o governo que vai ter que abrir mão de 1% daquele imposto para ir para a área da oncologia. E que Então, não é nada Oi? que é tipo 1% pro que o governo arrecada. Não é nada. É um ponto no oceano dele, não é entendeu? 1% de tudo que ele arrecada. É 1% daquelas empresas que quiseram doar para aqueles projetos. Fizeram, Não é? exatamente. Não é Porque assim, todo 1% não é porque, foi e para também não é isso. porque a empresa é Grande boazinha, esforço. né? Não é porque a empresa é boazinha. A empresa é boazinha vai doar. Não, por exemplo, eu sou profissional de comunicação, de marketing, e com certeza a empresa está doando porque tem esse benefício, mas ela está ganhando tanto na isenção quanto na visibilidade de dizer que doou para aquela causa, entendeu? Isso, essa responsabilidade social, né, ambiental, tem vários tipos de causa, ela é também beneficiada em relação ao marketing, certo? Então, para a empresa, hoje em dia, é muito bom ela ser vista como, olha, é uma empresa que está apoiando a causa do câncer. Olha, a empresa está apoiando a causa das pessoas com deficiência. Isso é bom para ela também. Então, assim, é um jogo que todo mundo ganha quando você participa do Pronon. A gente participa, ganha, o governo dá esse benefício para a população e a empresa também ganha. Todo Como mundo disse o João também, do preço da prótese, né? O preço da prótese é cara porque alguém teve que desenvolver uma tecnologia para que aquilo viesse a ser uma prótese. Né? Então, a empresa que desenvolveu né? tem o direito de ser remunerada por aqui. É um produto. Você não compra leite, você não compra carne, você não compra carro. Então, a prótese também é um produto que foi desenvolvido para ser usado. Agora, nem todo mundo pode pagar. Então, sim, existem os projetos sociais para beneficiar aquelas pessoas que também precisam, né, daquele produto para a sua qualidade de vida. E é toda essa amarração que a gente está falando aqui, que as pessoas precisam entender. Isso que você está falando, Paulo, é muito importante. Nós estamos na era do tal do ESG, né? Environment, Social e Governance. Ou seja, as empresas hoje, meus filhos, por exemplo, que vêm de uma geração, talvez a de vocês, ou mais para frente até, eles compram produtos quando eles sabem que aquele produto não está poluindo, que aquele produto não está fazendo mal, não está explorando criança, né? Então, as empresas entenderam... de animal, e todo mundo aqui em Salvador, por exemplo, tem uma marca de camiseta que se você comprar nela, ela doa uma peça igual para uma pessoa em situação de rua. Então, quando você está na loja, no evento, você fala, eu vou comprar deles porque eles ajudam. Né? Exato. Então, toda essa cadeia hoje não é só produzir por produzir porque eu quero ficar rico e estou me lixando com os outros. Existe hoje uma consciência de uma minoria, mas está crescendo, né? De que o meu produto, eu vou ganhar com ele, mas ele também tem que ser associado a uma causa. Então, e essa causa está ligada a algo onde a pessoa precisa. Nós estamos falando de câncer, por quê? Porque é a principal causa de morte e mais de 700 benefícios. Quando a Covid chegou em 700 pessoas por dia morrendo, nós ficamos todos histéricos, né? Uau! Se morre por volta de 700 pessoas por dia de câncer. E isso a gente não está ainda surpreso, né? Por quê? Não sei por quê. Mas morre, muda se é de Covid ou se é de câncer, é morte.
né? E na Covid nos pegou porque a gente não sabia quem é que ia ter Covid, se a gente ia morrer ou não. Mas foi rapidamente desenvolvido um monte de vacina. Não é que foi criado, né? Já tinha um projeto, já tinham vários conhecimentos, só que houve investimento grande para acelerar aquele conhecimento e poder a gente se vacinar. Então, a gente está precisando o quê? De um pool dessas ações para também o quê? Beneficiar o câncer. Inclusive, para alguns tipos de câncer, como no caso do HPV, a pessoa não precisa morrer. Ela pode tomar vacina que já existe. Então, a gente tem que divulgar o quê? Vacine os seus filhos. E não só isso, né? Tipo, a gente acha que a empresa, o pesquisador, ele simplesmente vai receber o dinheiro e vai gastar esse dinheiro. É feita toda uma contrapartida do que vai ser gasto e tem que ser feita prestação de contas. Tem uma prestação de contas. Você não tem. O orçamento que você manda para o Ministério da Saúde, isso aí que a gente chama de rubricas, né? Então, cada, sei lá, rubrica do gerente de projeto, você tem que prestar conta com nota fiscal que você pagou aquilo para aquela pessoa. Então, gente, tem roubo. Eu não sei lidar com roubo porque eu não sou ladra, então eu não sei lidar com roubo, né? Eu só sei que existe projetos e a gente tem que apoiar os projetos sérios. Eu tenho que dar uma saidinha, porque eu tô num curso agora. Mas foi um prazerzão estar conversando com vocês aí, contribuindo nessa live. Nós estamos terminando também, João. Nós te agradecemos muito, muito, muito o teu depoimento, a tua dedicação, a tua parceria sempre com o Instituto Projeto Cura. Divulguem sempre que vocês puderem as nossas ações. Contamos sempre contigo. Paulinha, fica mais um pouquinho. Obrigado, só para gente. Se despedir aqui. Boa noite, Paula. Até mais. Então, boa noite. E mais Everest. Então, Paulinha, Você está sem som, Paulinha? O que aconteceu? Ai, eu estou falando aqui sem som, linda. O que eu acho é o seguinte, a gente pode falar para as pessoas como é que elas fazem para poder mobilizar, né? Eu acho hoje o TJCC mobilizou um tuitaço, né, no Twitter. Isso. As pessoas marcando o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco. Eu acho que as pessoas podem ver quem são os deputados, né, senadores do seu estado, né? Ir lá no Twitter, no Instagram, né? Mandar e-mail para poder cobrar isso deles, né? Eu acho que é a hora de cobrar agora. Quem quiser, a gente tem uma lista dos parlamentares, a gente tem uma lista do Senado, a gente tem uma lista dos líderes do governo na Câmara, a gente tem uma lista dos líderes dos partidos no Congresso, e a gente mandou vários e-mails, né, para todos esses parlamentares para derrubar. Então, a gente botou no assunto, derrubar veto 59. Então, quem quiser... E a gente pediu para todos os nossos seguidores, nosso mailing, que mandassem um e-mail para esses líderes, né? Para que eles também recebam no assunto derrubar veto, para que vejam que nós, como sociedade civil, estamos nos mobilizando para que esses programas, Pronon e Pronas, possam voltar e a gente possa voltar a estruturar projetos que vão beneficiar tantas pessoas ao longo aí dos próximos anos. Olha, a Salomé disse outra vez, eu gostaria de colocar como voluntária para a mobilização aqui em Maceió. Por favor, se você quiser, me escreve agora, contato@projetocura.org e a gente te manda o link, nós temos um Google Drive com o link dos parlamentares e o texto, né? Ou não precisa nem botar texto, só botar no assunto, derruba veto 59. E também tem... A Menopausa Feliz também. Pode mandar o e-mail para contato@projetocura.org, que aí o pessoal manda por lá também. Tá? Isso. E também pode repostar nas suas páginas pessoais ou nas páginas institucionais o post que a gente pôs hoje, falando do não veto 59. Eu vou escrever aqui o e-mail, é contato@projetocura. Estou escrevendo aqui. E as pessoas podem também só botar lá o não veto 59, sim, Pronons, que é o nosso hashtag. Nosso, não só nosso, mas de todas as instituições, né, que estão se mobilizando. Pronto. A
acessa o arroba do Projeto Cura, Menopausa Feliz, e lá tem um post explicando, tem alguns, desce um pouquinho, tem outro post também lá, explicando sobre a questão do pronome e do pronouns. Ou Isso. pronome e pronas, troquei Pronome, tudo. pronouns. Mas, Então, Paulinha, super tá. obrigada aí pelo apoio do Mão Obrigada na a você, Mama, Fernanda, pelo para a convite. E gente tocou com a poder... gente também aqui com Mão na Mama para poder divulgar e ajudar. Isso. E amanhã vamos torcer que seja votado e derrubado o veto 59. Vamos lá, vamos torcer. Então tá, gente. Tchau. Muito obrigada, Fernanda. Até mais. Obrigado você, Mão na Mama. Vamos seguir em frente. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau.